Bom, jovens, então vamos continuar falando sobre comprimento de arco, né? E tentar responder essa pergunta aqui, ó. Será que tem uma parametrização para a curva que preserve os comprimentos, né? A ideia é a gente arrumar uma parametrização que tenha vetor tangente de tamanho 1, né? Mas é complicado, né, cara? Poxa, como é que eu vou pensar numa parametrização que tenha vetor tangente tamanho constante igual a 1, né? Então, para a gente chegar nessa coisa que é o final que a gente precisaria, nós vamos caminhar um pouco sobre as propriedades do comprimento e tentar descrever algumas dessas propriedades para chegar nessa parametrização mágica aí que preserva comprimentos, certo? Então vou anotar aqui, ó, propriedades do comprimento, certo? Então, eita, peraí que o troço tá inclinado aqui, jovem. Aí tá, pra fazer a linha reta tá saindo já todo inclinado. Então eu vou botar assim: seja R de T uma parametrização da curva C, certo? Eu vou tirar esse ponto aqui. O que eu vou precisar, Jonas? Eu vou precisar o seguinte: eu vou precisar que o tamanho do vetor tangente aqui nunca seja zero, certo? Que aí, se ele não é zero, a gente diz, por definição, tá? A gente diz que R de T é... a C, na verdade, é uma curva regular. C é uma curva regular, né? Que é o traço de R de T. O C é o traço, né? Então a gente vai dizer que quando essa coisa aqui é diferente de zero, a gente vai ter uma curva regular, tá? Que aí o vetor tangente nunca se anula. Belezura. Então olha só, eu vou pegar lá o traço da curva. Pera aí que o traço cada hora fica inclinado de um outro jeito, né, gente? Socorro. Vou lá pegar a curva, vou botar o traço. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou a partir de um ponto R de T0, eu vou contar o comprimento da curva até o ponto R de T, certo? E aí eu vou medir esse comprimento, tá? Esse comprimento eu vou botar aqui assim, ó. E aí eu vou medir esse comprimento vai ser o S, certo? Como eu posso botar, né, esse troço aqui, o R em função de T, o comprimento também varia quando eu mudar o T. Então eu posso pensar que S é uma função de T, né? Vamos observar, né, o comprimento. Eu vou fazer assim, ó, S de T vai ser o comprimento a partir de um T0 até um T aí qualquer. R, aí eu vou botar um tal para ficar diferente, né, a variável de integração dessa variável aqui, tá? Porque eu preciso que você preste atenção aqui, ó. Eu preciso que você olhe para cá, eu preciso que você veja, tá com destaque assim, tá destacado? Você tá achando que tá destacado, gente? Ó, eu preciso daquele parâmetro lá, ó. Certo? Porque aí eu tenho o seguinte, ó. Quando eu variar esse T que está aqui em cima, o comprimento vai mudar, né? Aí que vem a mágica. Se o R' que está aqui dentro nunca é zero, eu tenho uma garantia pelo teorema fundamental do cálculo o seguinte, olha só. Pelo teorema fundamental do cálculo, temos que essa é uma das fórmulas mais importantes que a gente tem. Se o S é isso aqui, que tem aquele Tzinho lá em cima, o que o teorema fundamental do cálculo diz pra gente? Que a derivada de S com relação a T é só a função que estava lá dentro, né?
Essa aqui, jovens, é uma das fórmulas mais importantes que a gente tem nessa parte, certo? Que fala o seguinte, olha, se eu tenho comprimento, a taxa de variação do comprimento com relação à parametrização que a gente fez é o tamanho do R', é o tamanho do vetor tangente, ou seja, é a velocidade que a gente percorre o negócio, né? Ou a gente pode escrever isso aqui de um jeito da diferenciabilidade, né, cara? A diferencial do caminho vai ser proporcional à diferencial do parâmetro. Olha aí, ó. Essa aqui também é outra mágica. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que tem um negócio aqui que tem um Ctrl Z, né, cara? Ainda bem que a pessoa inventou o Ctrl Z, viu? Porque, pelo amor. Então, olha só, isso aqui está falando o quê? Variações do comprimento você pode calcular com variações no parâmetro, desde que multiplique pelo tamanho da variação da curva. Não é? Então, essa daqui, jovens, é uma das, né, as duas, na verdade, essas duas aqui são as mais importantes que a gente tem até aqui. Certo? E aí eu preciso que você entenda direitinho o que cada uma delas está significando, certo? Por quê? Olha só, a gente botou o S em função de T, né? Quando a gente escreveu aqui, certo? E aí, olha só, se esse carinha aqui ele é diferente de zero, a gente tem um outro teorema magnífico, que é o teorema da função inversa. Lembra lá que a gente conversou sobre transformações diferenciáveis? É quase a mesma coisa. Se eu tenho que essa transformação, né, de S em T, esse determinante aqui, né, que é o tamanho do vetor, ele é sempre diferente de zero, então eu posso ter uma função inversa, certo? Então eu tenho assim, né, olha, vou botar aqui, ó. Eu tenho lá os reais bonitinhos, aí eu tenho o parâmetro T. Aí o que eu faço com esse parâmetro T, né? Eu aplico a S e levo em outro número real lá, que seria o comprimento, S de T. Aí aplica a função S. E aí eu também posso fazer o que? O inverso, né, jovens? Se eu tenho que o determinante, né, o que no caso vai ser o tamanho do R'. Se esse cara nunca se anula, então isso daqui não vira uma transformação singular. Claro que é uma transformação, essa aqui é mais simples, né, jovem? É uma transformação da reta na reta. Então não tem que já, né, não tem que fazer determinante jacobiano e tal. Então assim, eu posso transformar essa reta na reta que mede os comprimentos e posso fazer o contrário. Pensar que o meu parâmetro pode estar definido em termos do comprimento e voltar, certo? Olha aí que maravilha, né? Tudo com mudança de variáveis, né, cara? Olha, vou anotar aqui assim para você, tá? Pra você lembrar. Olha assim, isso aqui, mudança de variáveis, que a gente já estudou, né? Olha aí, pronto. Então, olha só, se esse cara ele é diferente de zero, né, para todo t, podemos definir a função t de s. Certo? Que é o parâmetro, né? Ela vai, vou botar assim, na função t agora vai ser o que? Vai pegar um r e vai pegar assim um número de comprimento e traz de volta para o parâmetro, que é aqui, ó. Ó, se eu definir o parâmetro em função do, né? Eu defini o comprimento em função do parâmetro. Se esse carinha é diferente de zero, eu posso definir o parâmetro em função do comprimento. Olha aí que maravilha, né? Complicado, esquisito, mas calma, vai dar certo. Certo?
Então eu tenho isso daqui. O que a gente faz agora? Se esse t é uma função de s, a gente pode tentar calcular o quê? A derivada. Certo? Então, podemos tentar medir a taxa de variação de t. Certo? Então, aqui, ó. Podemos medir. Peraí que o negócio ficou inclinado de novo. A taxa de variação desta função. Desta função aqui, né? Então a gente poderia fazer assim, ó, dt ds, para ver quanto é que ia dar. dt ds. Mas aí é esquisito, né, cara, para medir isso daqui. Eu tô achando meio estranho. Porque a gente não tem a cara da função t. Então, o que a gente faz? A gente dá uma volta. Podemos medir a taxa de variação desta função em relação ao próprio t. Em relação a t. E aí esse t eu vou pintar ele aqui de laranja. Pra você olhar assim, meu Deus, é outra coisa. Então você vai fazer assim, ó. dt dt, mais ou menos. Só que esse tzinho que está aqui não é o t função, é o t o parâmetro. Aí a gente usa a regra da cadeia, ó, é dt ds vezes ds dt. Só que aí o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. Aqui era aquele lá bonitinho, né? Só para você ver que é outra variável. Eu estou marcando com outra variável. Para não perder os t's e ficar tudo, ai meu Deus do céu, é tudo a mesma coisa. Socorro. Então, ó, isso daqui, né, com a regra da cadeia, claro. Né? Esse carinha aqui a gente sabe. Isso aqui quanto é que era, né? Se ela for toda bonitinha. Dá o tamanho do R'. Certo? Então, olha só. Esse R', né, essa variável agora t, que depende do comprimento, a gente consegue medir a taxa de variação desse troço, do dt ds. Então, o dt ds vai ser o que, né? Isso aqui, ó, é a taxa da função sobre o parâmetro. Isso daqui é 1. Olha só, então, dt sobre ds vezes o tamanho do R' de t é igual a 1. Olha só, então agora a gente consegue medir a taxa de variação do parâmetro t com relação ao parâmetro s. Fica 1 sobre R' de t. Essa aqui eu vou deixar assim, não, vou botar aqui assim, né? Bonitinho. Pra que, né, jovens, que a gente está fazendo esse troço todo aqui, né? Agora a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que a variação de S com relação a T é o comprimento da parametrização e de T com relação a S é o inverso do comprimento da parametrização. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, se eu, por um acaso do destino, resolvo trocar, né, o meu parâmetro lá por esta função aqui, o que será que ia acontecer com o tamanho do vetor tangente? Né? Se ao invés de pegar o parâmetro t, eu arrumo o parâmetro t de s, ou seja, eu faço o parâmetro c em função do comprimento de arco, a taxa de variação desse parâmetro com relação ao comprimento de arco é 1 sobre R'.
Olha aí, né? R' de t. Então, como é que ficaria a história do vetor tangente? Né? Como será que ficaria esse vetor tangente que a gente está tentando fazer na parametrização? Então, vamos lá para esse vetor, né? É um pouco confuso, né? Admito também, fiquei confuso. Não vou negar. Porque o que eu quero calcular, gente? Eu quero calcular o tamanho do vetor R'. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que o R de t seja parametrizado agora, seja parametrizada, né, em função de S. Ou seja, a gente vai ter que esse nosso querido R de t vai ser R de t de S, que é o comprimento de arco, né? Que é o comprimento da curva, né? É o parâmetro em função do comprimento. Claro, aí a gente já está observando aqui aquela primeira lá. Tem que ser para dar uma volta só, mas tudo bem. Então, ó, isso daqui é função de S. O que vai acontecer na hora que a gente fizer a derivada da curva com relação a S, né? Aqui seria o R de t. Então vai ficar, com a regra da cadeia, ele depende de t, então vai ficar dr dt vezes dt ds. Só que a derivada de r com relação a t é o r'. E quanto é que é a derivada de t com relação ao comprimento? Ó, aqui, ó. 1 sobre o tamanho do próprio r'. Certo? Então, olha só, o que é esse vetor aqui, jovens? Esse vetor aqui é o tangente unitário. Olha só que maravilha, né, jovem? Olha lá. Tangente unitário. E se ele é tangente unitário, é claro que a norma dele é 1. Olha aí. Que bonitinho. Então, eu vou anotar o seguinte, ó. Portanto, se a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, metrizada pelo comprimento, a gente tem a fórmula mágica aqui, ó. O dr ds é justamente o r' sobre o tamanho do r', que é o vetor tangente unitário. Aí essa aqui também merece um destaque todo aqui maior. Por quê? Se a gente parametriza com o comprimento de arco, jovens, o vetor tangente é unitário. E ele sendo unitário, é claro que a gente vai preservar o comprimento, certo? Mas, qual é a tristeza? Se a gente, né, para tentar descobrir essa fórmula aqui, já ficou complicado, arrumar o comprimento de arco não é uma tarefa fácil, certo? Então, só uma observação aqui, né? Parametrizar as curvas, né, com o parâmetro S. Opa, parâmetro, acento é aqui, meu filho. Com o parâmetro S, né, é complicado, tá? Não é simples, né, porque a gente tem que encontrar uma inversa disso aqui. Vou botar aqui T0, né, que é o teorema fundamental do cálculo, garante isso pra gente. R', a gente está fazendo R'. Aí não pode ser T, tem que ser outra variável.
que a gente tem que inverter essa função que é definida em termos dessa integral. Se essa integral primeira aqui é fácil, aí a gente consegue tranquilamente inverter a bagunça, certo? Né? Alguns casos são fáceis, outros não, né? Depende da integral. Vou botar aqui. Depende da integral. Certo? Por exemplo, vamos voltar naquele exemplo lá que a gente fez da reta. Que era essa aqui. Cadê? Esse aqui. Né? Vou pegar essa reta aqui e parametrizar ela daquela forma lá. Então, olha só. Exemplo. Eu perdi a conta, depois eu vejo. O vídeo já está grande demais, né? Então vamos parametrizar aqui logo a bagunça. Vou pegar lá ela assim, certo? E vamos definir o S de T. Vou fazer a partir do zero, tá bom? R' de tal, de tal. Só que aqui, ó, o R' é 1. Então aqui fica a raiz de 2, certo? Tá, integral de T aqui, raiz de 2 de tal. Então fica tal vezes raiz de 2, tal raiz de 2 com esse tal de 0 até T. Então a gente encontra que S de T é T vezes raiz de 2. Então a gente tem essa fórmula relacionando S e T. Então eu posso escrever que T vai ser igual a S sobre raiz de 2. Certo? Então olha só, se a gente parametriza agora essa curva com este parâmetro no lugar do T, o comprimento vai refletir de fato o tamanho que a gente percorre. Certo? Então olha só, né? Vamos considerar R de S vai ser com esse parâmetro aí, ó. S e raiz de 2 sobre S. Certo? Então, se a gente faz esse S variar de 0 a 1, o comprimento também vai ser. Comprimento para S, né, no intervalo de 0 até 1, será o seguinte. Gente, vou botar a mesma letra, né? Eu vou escrever, tá? Comprimento, para não botar outro S aqui, para a gente ficar confuso demais. Então, essa integral de 0 a 1, né, do R' de S ds. O tamanho do R'. Né? Então ia ficar o que, né? É esse cara aqui. Aí esse tamanho a gente ia fazer a derivada. Deixa eu puxar aqui de um lado. Será que dá certo, gente? Vou continuar fazendo aqui, vai. Então ia ser o tamanho da derivada disso aqui, 1 sobre raiz de 2, né, ao quadrado, mais a derivada desse daqui, que é 1 sobre raiz de 2, ia ficar ao quadrado. ds. Só que, né, quando você faz esses dois caras aqui ao quadrado, fica a integral de 0 a 1 de meio mais meio. Que é a integral de 1 ds. Olha só que mágico, né, cara? De fato, se você vai olhar o comprimento, quando você parametriza com o comprimento de arco, o tamanho do tangente é 1. Então é você integrar o comprimento. Né? Então, de fato, vai dar 1, né? Que é S. S de 0 a 1. Então dá 1. Se eu tivesse botado aqui qualquer outra coisa que não fosse, né, esse 1, se eu tivesse botado... Vamos botar um 1 diferente aqui assim, ó. Eu posso alterar esse 1 diferente e o resultado vai ser
o tamanho que eu andei. Certo? Então, de fato, essa é uma forma da gente sempre conseguir um parâmetro que preserva comprimento. Uma parametrização, na verdade, que preserva comprimento. Não é uma coisa fácil, porque a gente tem que passar por esse processo aqui, ó, de calcular a integral, encontrar uma função de t. Aí depende mais dessa integral aqui, do resultado que vai sair aqui. Certo? Tá bom? Mas enfim, eram propriedades, né, do comprimento de arco. Tá? O que eu vou precisar ali para frente? Eu vou precisar desta parte aqui. Tá? A gente lembrar que a derivada do comprimento com relação ao parâmetro é o tamanho da derivada. Certo? É o tamanho do vetor derivada da curva. Tá bom? Então vou parar o vídeo agora aqui, porque já está grande demais. E aí, no próximo a gente começa já falando sobre integral de funções definidas em cima da curva. Beleza? Até mais, jovens. Valeu!